Eu acho que quanto mais conservada é a cidade, mais criativa ela vai ser, principalmente quando a gente está falando de cidades do interior e cidades históricas, como é o nosso caso aqui. A gente vê, por exemplo, que Ouro Preto fomentou uma gerência net criativamente, uma Stiling, fomentou uma Uzi Mobile, tem mais empresas chegando, o Código X apareceu, o Valim apareceu, tudo isso colocando Ouro Preto na frente, mas tem Itabirito e Mariana também na região. Por que Ouro Preto foi considerado o farol da região? Por causa da conservação, por causa do ambiente criativo que a cidade proporciona. O pôr do sol em Ouro Preto não é a mesma coisa que um pôr do sol em Mariana, mesmo com as duas cidades sendo parecidas, entre aspas, e próximas. Então, Ouro Preto já é um dos cartões postais do país mais procurados. E você morar num cartão postal, cara, vai fazer sua criatividade ficar muito louca. Pessoal, quem estiver assistindo a gente aí, tô com o microfone, perdão. Manda nos grupos aí, por favor, chama primo, chama vizinho, vai mandando pergunta no chat aí, porque acho que vai ter muita coisa boa pra gente debater nessa próxima hora aqui. É um tópico super pertinente, né? Quando a gente vai falar de inovação, inovação já é um tópico super, super gigantesco, né? Inclusive eu já vou até começar botando uma bola para vocês entender como cada um de vocês percebe o que é inovação. Mas quando a gente fala de inovação a nível de cidades, acaba restringindo muito a perspectiva de capitais, né, de grandes centros, e ignorando justamente a dinâmica, a história, as características, né, de cidades históricas, de cidades pequenas, cidades de 5, 10, 20, 100 mil habitantes, que é completamente diferente, embora também impactada por leis, por regulamentações a nível estadual e supraestadual nacional também, e tendências internacionais também. Acho que a gente já vai conseguir explorar muito desses assuntos aqui agora, mas antes da gente começar efetivamente, para quem está chegando agora, né, o Kelson, que é fundador aí, e líder do Valim, né, que é o ecossistema de inovação da região aqui de Ouro Preto, Mariana, Itabirito, região. Ele estava batendo um papo junto com o Evanil, né, que é CEO, né, presidente da Gerência Net, que é uma empresa que é baseada em Ouro Preto. Não vou nem chamar de startup, né, sem dúvida é no mínimo uma scale-up, é uma empresa consolidada, reconhecida nacionalmente, e trouxeram um papo bem importante, relevante, para poder entender como que você promove essa inovação, essa própria capacitação tecnológica numa cidade como Ouro Preto, de 80 mil habitantes, os desafios, né, as possibilidades de diversificação econômica, entre outros assuntos que a gente vai retomar aqui. Mas eu gostaria de passar a bola para a Joyce e para a Dani, só para elas falarem um pouquinho, uns 3, 5 minutos aí, um pouquinho se apresentarem, complementarem e contextualizarem um pouco do trabalho delas. Mas a Joyce ela é cofundadora do Código X, né, que é uma ONG bem bacana, né, que ensina programação para garotas de 9 a 15 anos. Assim, fantástico, quero muito ouvir esse projeto. Na rede municipal de ensino, então, assim, já tem muita coisa para discutir já contigo, já de antemão. A Dani Xavier, e também é diretora da divisão de empreendimentos e inovação na Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, né, que é uma das cidades mais inovadoras do estado de Minas e, por que não, do Brasil, se você pensar cidades com menos de 500 mil habitantes. Na verdade, eu não tenho na cabeça exatamente quantos habitantes que tem Santa Rita, mas eu diria que teria menos que 500 mil. Entraria no ranking de pequena cidade. 40 mil. 40, vou lá, perfeito. Então, assim, por favor, Joyce, se puder falar um pouquinho só da sua biografia, do seu currículo brevemente, e o que você atua, um pouquinho do Código X, por gentileza. Claro, falo sim. Então, pessoalmente, né, falar um pouco de mim, eu sou professora universitária de computação. Também nasci em cidade pequena, precisei sair da minha cidade para estudar em cidades maiores. Hoje eu estou afastada das atividades da universidade e fazendo doutorado em bioinformática no FMG. E foi daí que eu conheci, né, a Pamela, que também é fundadora do Código X, e outras
mulheres maravilhosas aqui de Ouro Preto, e a gente, juntas, começamos com essa iniciativa aqui. Muito pelo desejo, desejos dos mais variados. Acho que cada uma de nós tem no coração algo específico para agregar ao projeto, né? Mas, em resumo, o Código X é um projeto social, a gente está formalizando ele para se tornar uma ONG, que atua aqui em Ouro Preto, incentivando meninas a conhecerem carreiras tecnológicas, né? A gente enxerga que você falou aí de inovação, né? Ela não acontece se não tiver pessoas. E a gente pegou justamente desse gap que a gente tem de mulheres no mercado de trabalho de tecnologia. Então, a nossa vontade é trazer mais mulheres para a tecnologia, e aí vimos, né, nas meninas em situação de vulnerabilidade social, uma oportunidade tanto de ajudá-las, né, de apresentar a tecnologia para elas, que independente delas seguirem carreira tecnológica ou não, não é esse nosso objetivo. A gente entende que a tecnologia ela permeia por diversas carreiras, diversas frentes, e pode, sim, ser um catalisador ali de transformação, né, de mudança de qualidade de vida, de ascensão social. Então, é nesse sentido que o Código X tenta trabalhar, né, trazendo para elas também um ambiente de acolhimento, de escuta. Então, a gente tem a tecnologia como meio, mas ela não é o fim, né? O fim é a gente ter essas meninas atendidas e melhorar a qualidade de vida delas e das famílias delas. Maravilha. Dani, por gentileza. Bom, pessoal, boa noite de novo, né, para todos. Uma satisfação estar aqui, vendo aí o pessoal falar um pouquinho das suas experiências e aprender com vocês também. Falando de mim um pouquinho, eu sou funcionária do município de Santa Rita do Sapucaí há mais de 25 anos, e meu cargo de origem é da contabilidade, mas logo que eu entrei na prefeitura, eu me formei em administração de empresas e tive a oportunidade de desenvolver um trabalho no Programa Municipal de Inovação, que na época só tinha uma incubadora. E então, são mais de 20 anos acompanhando, né, essa política de incentivo do município para apoiar o empreendedorismo e a inovação. Fui me apaixonando cada vez mais, e eu acabei fazendo uma especialização em finanças e orçamento público, mas hoje eu faço mestrado aqui na Universidade Federal de Itajubá, mestrado profissional em administração, com foco em empreendedorismo. Eu gosto demais desse tema. Então, ver aqui vocês trazendo esses temas de estímulo às mulheres, às meninas, no campo da tecnologia e da inovação, é fantástico, assim, porque a gente sabe que é uma realidade de mundo, né, que as mulheres não são despertadas, ou os cursos de engenharia normalmente são frequentados mais pelos homens. Eu acho que por uma questão machista, assim, do mundo. No Brasil, até bem pouco tempo atrás, a mulher não era estimulada nem a estudar, né? Os pais diziam: estudar para quê? Né? Você tem que aprender a cozinhar e cuidar dos filhos. Então, tem muito pouco tempo que a gente vive essa realidade da mulher conquistando o seu espaço, e ver esse trabalho seu de despertar as meninas para o mundo da tecnologia, assim, é fantástico. Muito, muito bom estar aqui, estou assim, já muito feliz. E, voltando a falar do meu trabalho, o programa de inovação do município, que começou como uma incubadora, ele foi criado em 1998, então já são 22 anos aí de atuação, e nesse tempo ele teve uma evolução, assim, considerável, e passou, né,
apenas um processo de incubação para pós-incubação, para economia criativa. A gente tem uma parte de premiação, que é um estímulo para jovens empreendedores que têm projetos tecnológicos interessantes. Tem uma parte que nós fazemos, concedemos incentivo para feiras tecnológicas e criativas, e temos também o incentivo para pesquisa, né? Então, o programa que tinha uma linha de ação apenas, hoje ele tem diversas linhas, e a gente está aprendendo cada vez mais, e compartilhar essas experiências e ouvir outras experiências é muito bacana para a gente estar crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Maravilha, Dani. Muito obrigado aí pelas falas iniciais, assim, realmente admirável aí o trabalho da Código X, o trabalho que vocês estão fazendo também em Santa Rita. Acho que tem que trocar muita experiência para a gente conseguir trocar aí a nível de cidade para cidade, né? Microcidades para microcidades, arranjos locais para arranjos locais, que eu acho que a gente tem muito a ganhar e aprender com isso. E achei legal demais que a Joyce trouxe aí, contextualizou a demanda, né, e o porquê de criar iniciativas como o Código X. Não sei se você conhece, imagino que sim, Dani e Paulo, Dani e Joyce, perdão. A iniciativa do Reprograma, que é um aqui de São Paulo. Eu tenho várias amigas que são aqui do Reprograma, depois a gente pode trocar umas figurinhas também. E, inclusive, Evanil, eu sou grande amigo de ao menos duas ótimas profissionais aí da Gerencianet, a Marina, que é desenvolvedora, e a Isadora, que é do administrativo. E aí eu já, trazendo esse elemento que a gente já começou, porque eu coloquei essa pulga atrás da orelha de pensar o porquê da inovação, né? Porque a gente inova. Vocês já trouxeram já de cara que, além da gente pensar do lado da oferta, a gente tem que pensar do lado da demanda, né? Uma demanda clara é justamente o machismo estrutural, né? As injustiças de gênero que a gente viu há muitos séculos e milênios, etc. Mas aí eu já, colocando isso na mesa, vou fazer uma pergunta base para a gente começar aqui, ouvindo as iniciativas de cada um e a perspectiva de cada um, que eu sei que cada um representa um setor. E quando a gente pensa de inovação a nível de cidade, essa governança multissetorial, então tem setor público, tem setor privado, empresarial, tem a comunidade científica e técnica, a academia, tem o terceiro setor, então cada um tem um papel fundamental nessa história. Então, mas uma pergunta basilar, né? Como que a gente consegue tornar uma cidade mais atraente para essa mão de obra especializada que a gente está tratando aqui e para empreendedores e investidores? Então, vou pedir para a gente começar aí pelo Kelson, e aí descer para a Dani, passar para o Evanil, depois passar pela Joyce, por gentileza. Começar comigo, o mais fraquinho da galera. Bom, tá bom, começar com o mais fraquinho então. Cara, eu tô lendo um livro, começa assim, né? Tô lendo um livro que chama The Rise of Creative Class, que é de um camarada chamado Richard Florida. É um livro que, alguns anos atrás, começo dos anos 2000, ele colocou que para atrair as mentes criativas para cidades, e o cara é um urbanista e tal, ele falou que você tinha que fazer com que a cidade fosse muito fomentadora dessa criatividade, com mais cafés, com mais parques, com mais isso, mais aquilo, que aí a cidade ia ficar propícia a atrair pessoas criativas para lá. 20 anos depois, ele deu uma miada, ele falou que não é bem assim a coisa, depois teve a crise em 2008 nos Estados Unidos, e ele viu que muito lugar ali estava caro demais, o terreno, então que só os mais ricos é que eu consegui fazer, consegui habitar esses lugares tão criativos, então as pessoas mais pobres não iam conseguir ficar ali, mas enfim, ele deu um caminho que errou em muita coisa, mas também acertou um pouco. E o pessoal, por exemplo, lá em Santa Rita do Sapucaí, eu acho muito legal que o Valinho Week, na versão digital, a gente quer que no ano que vem esse evento seja presencial também, ou pelo menos híbrido. Mas um evento que a gente usou de base para criar o Valinho Week foi o Hacktown, que tem em Santa Rita do Sapucaí, que é baseado no SXSW de Austin, que é um dos maiores festivais de criatividade do mundo.
E todos eles fomentam a criatividade no lugar com base em coisas que o Richard Florida fala nesse livro, de você criar eventos de criatividade, você fazer com que as pessoas gostem de andar a pé pela cidade, ir para os parques, para as praças. Então, assim, primeiro, eu acho que quanto mais conservada é a cidade, mais criativa ela vai ser, principalmente quando a gente está falando de cidades do interior e cidades históricas, como é o nosso caso aqui. A gente vê, por exemplo, que Ouro Preto fomentou uma gerência net criativamente, uma Stiling, fomentou uma Uzi Mobile, tem mais empresas chegando, o Código X apareceu, o Valim apareceu, tudo isso colocando Ouro Preto na frente, mas tem Itabirito e Mariana também na região. Por que Ouro Preto foi considerado o farol da região? Por causa da conservação, por causa do ambiente criativo que a cidade proporciona. O pôr do sol em Ouro Preto não é a mesma coisa que um pôr do sol em Mariana, mesmo com as duas cidades sendo parecidas, entre aspas, e próximas. Então, Ouro Preto já é um dos cartões postais do país mais procurados, e você morar num cartão postal, cara, vai fazer sua criatividade ficar muito louca. E aí eu tô falando como publicitário. Eu sou publicitário, minha esposa é publicitária, a gente não tem orgulho disso, mas a gente é. Mas então a gente sabe trabalhar com essa parte criativa. Então, eu acho que assim, a cidade, ela tem esse poder de fomentar a criatividade. A gente conservar a cidade e torná-la acessível para todos, desde quem mora na quebrada até quem mora nos lugares mais ricos, a gente torna a cidade criativa, e essa mescla de pessoas de todos os lugares, de todos os tipos, juntas, torna criativo. Se só o pessoal da burguesia, né, com o pessoal da burguesia, não vai ser criativo. Entendeu? Então tem que ter um movimento para as pessoas não se sentirem excluídas dentro da própria cidade também. Maravilha, Kelson. Dani, quer pegar algum gancho aí e já emendar, por gentileza? Nossa, fantástica a fala do Kelson. Acho que ele conseguiu sintetizar muito bem aí, muito legal. Eu estava aqui antes ouvindo o rapaz aqui, me desculpe, fugiu o nome, que é o CEO da Gerência Net. Como é que é o nome? Ivanil. Eu gostei demais também quando ele disse que a retenção de talentos em Ouro Preto se deu muito em função da cidade ser uma cidade agradável, né? De ter uma boa comida, de ter eventos culturais, que as pessoas buscam muito isso, né? E, de fato, é o que a gente vê na apresentação aí da literatura mundial, os estudos, né, dos ecossistemas de inovação, mostram isso com muita clareza, que o ambiente ele tem que ser agradável para reter esses talentos, e ele não é um ambiente agradável se não houver essa mistura de culturas, né, das pessoas, dos conhecimentos, das artes, do meio ambiente, que é o que o Kelson falou também, que o pôr do sol numa cidade, em Ouro Preto, não é o mesmo que em Mariana. Olha a importância do meio ambiente nisso tudo, né? Então, eu acho que o mundo se volta muito para entender melhor o funcionamento dos ecossistemas que têm sucesso, né, que são bem desenvolvidos, para identificar características destes ecossistemas que a gente possa desenvolver e aprimorar nos nossos locais para conseguir esses resultados bons. E o que a gente vê na literatura é exatamente isso. A vinda, né, a integração da sociedade no ambiente da inovação, fazendo agora parte desse conjunto de que era chamado de, agora, hélice tríplice, recentemente hélice tríplice, essa tríade, né, da universidade, do setor produtivo e do governo, já se vê que ele não é mais suficiente, falta alguma coisa. Então, o que acontece? Chega a sociedade civil fazendo parte disso tudo, né? Então, quando a gente fala de movimentos como o Rectal,
o próprio Cidade Criativa, Cidade Feliz, que acontece aqui em Santa Rita do Sapucaí, porque o Hacktal é um dos eventos do Festival Cidade Criativa, Cidade Feliz, né? Ele nasceu dentro do festival, mas existe um conjunto aí de outros eventos que acontecem na cidade, agora, obviamente, prejudicados, né, com essa questão da pandemia, mas que a gente espera o quanto antes conseguir voltar a ter esses eventos presencialmente. E o meio ambiente como quinta hélice, ou sei lá, de repente, uma base disso tudo, tem modelos, inclusive defendidos por pesquisadores brasileiros, que diz que o meio ambiente não deve ser uma hélice como as outras 4, mas que ele deve ser a base de tudo, né? Então, nós temos a universidade, o setor produtivo e o governo, movidos aí por uma hélice maior, que é a sociedade, que é para quem nós desenvolvemos as inovações, e ela não só é passiva, recebendo, comprando e consumindo essas inovações, mas ela é também ativa, porque ela é a mão de obra, ela é o céu da empresa, ela é a cultura local que vai influenciar no gosto das pessoas, que vai determinar o que as pessoas querem consumir, né? Então, ela é ativa e passiva ao mesmo tempo, mas fundamental, e é ela que gera, então, essa outra tríade mais tradicional que a gente vinha tratando até cerca de, sei lá, 10 ou 8 anos atrás. Então, é isso, eu acho que é a associação, né, do meio ambiente, a integração da sociedade civil organizada nesse ambiente, nesse ecossistema, como consumidora e como criadora também, e necessária para ajudar no desenvolvimento dessas inovações, eu acho que é fundamental. É isso. Maravilha, Dani. Achei bem interessante aí, né, que o Kelson, como a gente está casando aqui as ideias, as perspectivas, né? O Kelson já trouxe essa perspectiva basilar de, primeiro, você tem que pensar no contexto do ambiente em si, né? Um pouco macro, embora a gente esteja tratando numa escala municipal, né? Se uma cidade ela tem que ser atrativa, o primeiro passo para alguém querer ficar, alguém que está um pouco antenado com as tendências tecnológicas, inovadoras, cringes, que está na moda aí também, enfim. E você já completou Só para complementar uma coisinha, porque o Kelson disse da cidade conservada, né? E aí me lembrou a questão da cidade, ela deve ser conservada, mas jamais conservadora, né? Porque o indivíduo de hoje, ele é muito mais descolado, moderno, ele pede essa modernidade, ele se sente bem, se sente parte, né? Ele pode contribuir muito mais. Perfeito. E você complementou justamente mostrando isso, como é que se dá, de certa forma, até da perspectiva da governança, né? Porque para você poder ter uma cidade conservada, você tem que pensar no contexto físico, geomorfológico, no ambiente urbano, no fator histórico, no fator cultural, né? E aí passo a bola para o Evanilson, até para entender como é que foi essa inserção no contexto de Ouro Preto, enquanto você já tratou disso um pouco no papo com o Kelson anteriormente, mas retomar um pouco, como é que você acha que Ouro Preto em si contribuiu para isso e fazendo uma transição de como você acha, trazendo próprias iniciativas próprias aí da Gerência VET, de como vocês conseguiram atrair essa turma para mudar para Ouro Preto, e até contextualizando para quem está ouvindo a gente, quem está morando em Ouro Preto, quem está trabalhando remoto, como é que está isso, por gentileza? O interessante disso, como a pandemia, como a sociedade é dinâmica, como as coisas mudam assim, numa situação atípica, e visões podem mudar em espaço tão pouco de tempo, né? Nós, até antes da pandemia, a gente imaginava como nós vamos crescer em Ouro Preto, como nós vamos desenvolver profissionais em Ouro Preto, porque a empresa vai continuar crescendo e nós vamos precisar de cada vez mais mão de obra. Isso era algo que nos preocupava muito, porque nós temos uma questão de falta de mão de obra e uma questão de falta também de moradia. Imagina, por exemplo, uma organização crescer
e oferecer 300 vagas, algo assim, empresas robustas, elas criam 300 vagas. E a gente vê, conhecendo a realidade de Ouro Preto, imagina 300 famílias chegando ali na bauxita, como comportaria? É algo que nos preocupava e nos fazia pensar em talvez Ouro Preto seja um lugar para nós termos uma sede menor e dividir essas unidades em outras cidades, em outros campos, para a gente não depender só de Ouro Preto. Também tinha o nosso prédio, né? A gente pensa, não vai caber mais pessoas, como nós vamos fazer? Então era algo que nos consumia muito. E o remoto era algo assim que a gente poderia aderir, mas a gente era uma conversa, a gente deixava para depois. E aí veio a pandemia. E aí as pessoas todas trabalhando remoto, a empresa abrindo vagas remoto, e aí nós estamos na época e a gente já não faz contas de local de trabalho. Hoje a gente não fica imaginando se no prédio vai caber pessoas ou se não vai caber pessoas, se vai ter moradia em Ouro Preto, se não vai ter moradia em Ouro Preto. A gente não pensa, mas isso não é pauta mais das discussões, e não só no período de pandemia. A gente já está visualizando que depois da pandemia isso não vai ser pauta. Então, o espaço nosso vai ser pequeno, como vai ser, porque o home office ele vai ser praticado pela empresa, funcionou muito bem, o mercado vai oferecer isso, e a Gerencianet não tem nem muito o que fazer, porque se a gente falar não vamos ter remoto, os profissionais vão querer remoto, vão buscar isso em outras oportunidades. E não tem por que a Gerencianet ir contra isso, porque os resultados acontecem, os resultados vieram. Aí o que me faz pensar, né, a fala de vocês, é que talvez já se passou a era, talvez, das cidades serem atrativas para as empresas. A cidade tem que ser atrativas agora para as pessoas. Então, Ouro Preto vai ter que pensar como a gente pode ser um polo bacana. É atrair profissionais de qualquer empresa. Vão morar lá, vão estar lá. Então, muda um pouco a concepção e abre um leque para as cidades, não é visto. Porque atrair empresa é algo que você faz a conta-gotas. Agora, atrair pessoas é algo que você pode atrair numa quantidade maior. Eu vejo isso acontecendo, eu vejo profissionais que querem vir para Ouro Preto e querem morar em Ouro Preto. Então, às vezes, trabalhar home office em Ouro Preto. Tipo assim, eu quero estar em Ouro Preto, mas eu não vou, mas eu quero estar em casa. Então a gente vê esses movimentos acontecendo. Ouro Preto é uma cidade muito chamativa para isso, igual o Kelson comentou. Isso a cidade é muito bem preservada, então as pessoas querem. A gente está andando no centro histórico, do nada tem uma bandinha tocando num canto ali. É um negócio ali, encanta, né? Encanta a alma da gente. Isso é muito valorizado. Isso aí o profissional vem ver isso, vive isso e quer continuar na cidade. Então, eu vejo oportunidades, não mudou oportunidade, aumentou oportunidades, a gente atrair pessoas, atrair profissionais dos mais diversos setores. Eu vejo as pessoas, Ouro Preto muito forte, falar e mora em Ouro Preto, falar estar em Ouro Preto é algo assim e que as pessoas querem ter essa experiência. Então nós temos aí essa vantagem monstruosa, às vezes, em relação a outras cidades. Tem um movimento também, recentemente eu vi aluguéis em cidades pequenas na região de São Paulo aumentando, porque as pessoas estão aproveitando o home office para sair dos grandes centros. E não tem sentido mesmo você pegar um tempo de trânsito, para você ir no supermercado, você tem a maior trabalheira, se você pode morar no lugar e ter qualidade de vida.
E essa geração, eles estão buscando qualidade de vida. Nós buscamos qualidade de vida. Então a gente quer estar mais com a família, a gente quer estar mais com os amigos, a gente quer perder menos tempo em coisas que não nos agregam, que é um trânsito, que é uma vida mais conturbada. Então isso está chamando a atenção das pessoas. Eu acho que a pandemia mudou um pouco o cenário, mudou radicalmente como a empresa pensa, mudou a sociedade, e a cidade precisa se adaptar a isso. E tem estrutura mesmo, né? E até a conscientização do município, do próprio comércio, o próprio comércio também precisa ser instruído, porque o tipo de comércio é diferente. Às vezes eu vejo os profissionais, às vezes, eles reclamam que às vezes não tem o McDonald's, né? Então é um negócio que em cidade pequena não tem, mas o comércio, talvez, eles podem fazer uma versão, né, de uma cidade pequena de um McDonald's. Pode fazer Deu uma travada? O Ivanil tá dando uma travada. Evanildo, nos escuta? O lobby do McDonald's fez o Ivanil travar aqui. Exato. Foi falar de McDonald's em comida de verdade e deu isso. Mas, Evanildo, depois ele complementa. Podemos pronunciar aqui. Ronald McDonald ganha um ponto. Mas quando ele voltar, ele complementa, né? Mas pegando o gancho que ele colocou ali, né, ele trouxe um elemento muito relevante que a gente tem que começar a considerar nessas agendas de inovação municipal e planos diretores e planos de desenvolvimento urbano no mundo pós-pandêmico, que é justamente essa ideia de everywhere office, né? O meu escritório em qualquer lugar, né? Então, isso é um elemento que casa muito bem com o que o Kelson e com a Joyce e a Dami trouxe anteriormente, perdão, de a cidade se tornar atrativa e agradável, enfim, efetivamente materializando o bem viver. E nesse ponto ele até retomou uma amiga minha, Joyce, que é a Carol, que ela fez o programa. Eu moro aqui em São Paulo, embora eu seja ouropretano, nascido e criado, e ela fez o Reprograma, fez uma parceria do Reprograma com o Mercado Livre. Vamos voltou aí. O pessoal, eu caí aqui, mas e melhorar a infraestrutura, né? Eu acho que cidades pequenas precisam melhorar a infraestrutura, ter a internet que funciona, ter mais opções. O poder público pode nos ajudar nisso, para a gente conseguir trabalhar, né? Maravilha. Evanilson, muito obrigado pelos seus pontos. Eu estava falando com o pessoal aqui que você trouxe esse elemento do everywhere office, né? Do escritório em qualquer lugar. Como que casa muito bem com a fala da Dani, com a fala do Kelson, da cidade se tornar atrativa, se tornar agradável para viver. E aí, Joyce... A Joyce é que ficou de falar a parte dela aí do que ela acha da cidade, né? Vou passar para ela justamente fazendo um outro gancho que eu acho que já cobriu bastante coisa. Aí eu te passo, Joyce, justamente trazendo esse elemento dessa minha amiga que, fazendo a ponte com o que o Evanilson falou, ela fez uma parceria do Reprograma, que eu acho que tem muito a ver, de certa forma, com o Código X, com a Mercado Livre, e a Mercado Livre agora nessa transição da pandemia, está dizendo que os desenvolvedores, programadores, vão ter que ir pelo menos 3 vezes por semana no escritório. Então já tem uma turma que já está negando, já está evitando as vagas, fazendo a ponte com a fala anterior. Eu queria ouvir de você isso de como você percebe isso, né? É arriscado, né? Como você percebe essa importância da atração, ainda mais num contexto pequeno, e se você já puder fazer essa fala trazendo um pouco do modelo de funcionamento da Código X, como vocês pensam, os projetos se mantêm, porque aí sim está tratando de capacitação tecnológica efetivamente, por gentileza. Certo. Então, eu estava até meio preocupada de ficar por último e não ter mais nada para falar, mas primeiro falando das cidades, né, de plano diretor da cidade, ser atrativo, acho que a gente falou muito aqui, belas falas dos anteriores,
nessa questão da atração das pessoas de fora, profissionais e tudo, ou até mesmo pessoas que estão aqui para ficar dentro da cidade, né? E aí eu queria colocar uma pitadinha aí na conversa de a gente estar modelando as cidades para quem, né? Porque quando a gente fala de atrair, de qualidade de vida, quando a gente fala que a pessoa ela pode escolher ficar em qualquer lugar, vem um pouco do que o Kelson falou no início, das cidades começam a ficar muito caras, ou serviços, né? Quando a gente trata de serviços, a gente exclui uma parcela da população. Então, todos esses atrativos que a gente levantou até agora, a gente acaba excluindo uma parcela da população, que é justamente a parcela que a gente atende. Então, trazendo para o Código X, uma coisa que ficou muito clara para a gente é que a gente tem em Ouro Preto pessoas que não usufruem dos espaços, não usufruem de toda a potencialidade que Ouro Preto tem por não se sentirem inseridos, né? Não ter mais esses programas, e aí o Reprograma é fantástico nesse sentido, assim, como todos os outros programas de capacitação que a gente tem nas mais diversas áreas, por dar essas oportunidades, né? Então, quando eu penso em estruturação de cidade, eu imagino que a gente precisa olhar também para todos esses quesitos. E aí, algumas coisas que eu elencaria, né? E aí, falando um pouco do lugar eu já mudei muito, já morei em várias cidades, uma das coisas que eu vi em algumas das cidades que eu morei, primeiro as pessoas saem de uma cidade para outra por necessidade. Por uma estrutura que na cidade pequena não tem, foi o meu caso, falta de estruturas básicas, né? Escola, hospital, emprego e por aí vai. Mas nem sempre as cidades que acolhem essas pessoas pela estrutura, elas conseguem manter as pessoas por falta de qualidade de vida, ou de um pôr do sol bacana, de um café, isso, inclusive, são coisas que me atraem. Então, eu acho que juntando tudo, a gente teria segurança, qualidade de vida, acessibilidade, e aí, por fim, eu coloco diversidade, porque para você se sentir parte, se querer ficar em um lugar, você tem que encontrar sua tribo, né? Você tem que se sentir acolhido naquele lugar, nos mais diversos espaços que você permeia. Então, é um pouco isso que eu penso, e é onde eu acho a importância de ter esse olhar, principalmente para quem já está na cidade, manter os talentos, né, que a gente tem muitos, manter os talentos, capacitá-los para que eles possam continuar aqui ou sair da cidade se quiserem, né, mas de preferência continuar e fazer a cidade crescer. Maravilha. Além de atrair, tem que atrair vir, tem que atrair e manter, né? É um ponto extremamente relevante. E só para resgatar, pessoal, a gente vai ter mais uns 20 minutos de fala, então eu vou fazer mais uma pergunta transversal, pedir para a gente tentar ser mais sucinto ali, uns 2, 3 minutos de resposta, para depois já chegar para as falas já para o encerramento. Aí, a gente está tratando aqui, o Vanilson trouxe um pouco da bola do papel de outros setores, acho que a gente já pode fazer uma pergunta nessa linha. Eu moro aqui em São Paulo, né? Eu sou assessor técnico do Comitê Gestor da Internet. Pouca gente sabe que existe um Comitê Gestor da Internet no Brasil. Por que eu estou colocando isso na mesa? Porque trata-se de um órgão colegiado, né? Um comitê multissetorial, que tem 21 cadeiras, tem 9 de governo, tem comunidade científica tecnológica, tem setor empresarial, tem terceiro setor, e discutem, e debatem, refletem, e definem, de certa forma, uma agenda para o desenvolvimento da internet no país. A gente pode pegar, por exemplo, esse modelo de governança, de organização, e pensar em conselhos e em estruturas, arranjos a nível municipal. Dito isso,
Também resgato aqui a fala da Joyce, muito relevante, né, de inovação para quem? A gente está falando para quem? Por que e para quem? Né? Muito relevante setores que, tratando de serviço, a gente costuma excluir uma parcela da população, que geralmente, historicamente, já são excluídas. Né? Então, esse trabalho seu é extremamente relevante. E nesse sentido, que eu até gosto de falar, né, assim, esse modelo do Vale do Silício está, de certa forma, vencido. Né? Se a gente está falando de Ouro Preto, que é uma primeira cidade patrimônio histórico da humanidade no Brasil, em 1980, uma das primeiras universidades do Brasil, tem uma efervescência cultural vibrante, conhecida mundialmente. Se aqui a gente está construindo isso aos poucos para criar esse modelo de inovação de base tecnológica e empreendedorismo, eu acho que é muita prepotência a gente achar que isso é aplicável a qualquer contexto, né? A qualquer região. Então, isso também ter muito bem claro. Dito isso, eu vou passar na ordem inversa aqui, começando pela Joyce, passando para o Evanilson, depois para a Dani, terminando pelo Kelson. E acho que cada um tentando trazer da sua própria perspectiva e com a iniciativa, se possível, como que vocês enxergam que deve ser, né, uma certa relação com a universidade, com o setor acadêmico, e qual que vocês enxergam que tem que ser o papel do setor público para o seu interesse especificamente? Por gentileza, Joyce. Foi legal você ter colocado isso, que assim que eu parei de falar, eu queria complementar, então já vou complementar. Eu acho que essas iniciativas, como o Código X e diversas outras, só existem, acabam saindo da sociedade, né, porque falta um pouco da atuação do poder público nesses ramos, né. Então, o que eu acredito é que o poder público ele precisa, né, ele existe para isso, para interferir mais. E aí a universidade também tem um papel extremamente importante nesse sentido, falando do lugar de professora também, mas a universidade, eu acredito que, historicamente, né, pela estrutura que ela é construída e tudo, ainda tem muita dificuldade de chegar na ponta. Então, inclusive um desejo pessoal meu mesmo, enquanto professora universitária, de trabalhar com educação básica, né, que é o que o Código X faz, de fazer essa ponte, de fazer esse crochê, né, costurar do básico até a universidade, porque esse caminho, ele é muito difícil de ser feito. Até onde eu conheço, a gente não tem iniciativas. Um dos pilares da universidade é a extensão, mas ainda é muito, muito carente de fazer essa ponte entre sociedade e universidade. Eu acho que tem uma deficiência muito grande aí, historicamente. Complementando, eu acho que até a Joyce também trouxe a questão, eu acho bem interessante, eu queria até complementar essa parte, das vezes as coisas acontecerem para fora, e a gente não acontecer para dentro da cidade. E quando o cidadão não ama seu local, onde os nativos não amam, fica uma peça solta. Essa atmosfera, né, digamos assim, ela fica falha. Então, onde nós temos todos na mesma sintonia e todos tendo um sentimento de pertencimento na cidade e de oportunidades, isso vai fluir bem melhor mesmo. Então, é um contexto e os programas não podem esquecer da sociedade local, do desenvolvimento local, para a cidade ser de todos, e principalmente das pessoas que estão ali tendo na cidade as suas oportunidades, que às vezes não podem sair por N motivos, família, condições e tudo mais. Então, ter esses debates é fundamental. E agora, hoje nós temos a UFOP, nós temos o FMG, de ter mais conversas com o setor privado, com o setor público. Eu observo sempre, e o setor
até o setor privado até conversa bem, mas o setor público e universidade é uma conversa, às vezes, e não acontece. É difícil você ver ações em Ouro Preto da universidade com a prefeitura. É um negócio assim, parece, não se mistura, parece, quase são de lados opostos, né? Então, essa junção é importante. O que a gente faz aqui na Gerencianet é aproximar da universidade, aproximar do IFET, para a gente conseguir desenvolver também os nativos, né? Para eles possam também aproveitar as oportunidades. Isso é conta-gotas, isso a gente faz, mas pode ser mais incentivado, podemos ser mais pressionados por isso, mas a gente vê e nenhuma pressão ocorre assim para nós fazermos. A gente faz assim muito mais de uma responsabilidade social, né? Mas é um pouco... Maravilha. Quer complementar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Não. É importantíssimo isso que você trouxe, até pensar que essa criação dessa cultura de inovação, ela quanto mais disseminada, mais cobrança vai ter também nesse próprio poder público municipal e também, como a Joyce trouxe, para a academia, os projetos de extensão efetivamente se disseminem e sejam até mais assertivos, né? Sejam até mais eficazes nas suas ações. Passo a bola para a Dani, e até se quiser trazer alguns elementos da própria prefeitura, esse ponto aqui que o Evandro trouxe muito relevante, de pensar a prefeitura com a universidade, pensar em contratações públicas de inovação a nível municipal, enfim, para trazer um pouquinho de como que vocês percebem isso aí em Santa Rita. Para mim é uma fala assim, embora eu saiba que é uma realidade, né, da dificuldade dos governos municipais interagirem, para mim é uma coisa assim um pouco estranha, porque é algo que não é uma realidade em Santa Rita, né? Aqui a prefeitura ela faz parte de tudo. Se a universidade está fazendo um super projeto e tal, a prefeitura sabe que ela está fazendo, né? Nem que ela não vá ter uma participação direta, mas ela sabe. E a mesma coisa com o setor produtivo, dizer, as empresas comunicam à prefeitura de tudo que elas vão fazer. Então, essa integração dos atores, ela é fundamental para trazer, de fato, a sociedade para fazer parte também. Se não houver essa interação inicial aí, essa consciência da universidade, do poder público, do setor produtivo, de que eles têm que se falar, eles têm que conversar, eles têm que interagir, aí que não vai vir mesmo a sociedade a fazer parte. Agora, nesse esforço aí de trazer a sociedade, que é eu diria, o foco hoje em dia, em qualquer parte do mundo, se busca isso, os ecossistemas, eles estão se abrindo, né? Os parques tecnológicos não são mais cercados de muros, um local específico, eles querem ser a cidade, porque a necessidade de se espalhar pela cidade é justamente para chegar até as pessoas que têm maiores dificuldades de se sentir parte desse todo, né? Então tem que quebrar esses muros. E a gente vê no Brasil exemplos, no Porto Digital de Recife, por exemplo, que quando eles reformaram lá o porto, na cabeça dos gestores, da parte da universidade, até do poder público, estava tudo maravilhoso, né? Eles estavam revigorando um porto que era um local de prostituição, de consumo de drogas, e mesmo fazendo tudo e ali sendo desenvolvida uma série de tecnologias, que o Recife é muito forte nisso, a sociedade não estava satisfeita. Então, para trazer a sociedade, eles criaram um canal de comunicação onde a sociedade pode ir lá e falar mal, e descer o porrete neles com críticas. E essas críticas eles trazem para desenvolver as inovações e atender aqueles anseios da sociedade,
né? Então, eles estão conseguindo um avanço nisso lá. E um outro exemplo interessante também é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que eles têm o Pacto Alegre, que foi uma organização assim da sociedade para falar com os atores, com os outros 3 atores. E eles têm também lá, se não me engano, Porto Alegre Inquieta, que também é nessa vertente das pessoas virem e conversarem e falarem do que elas não estão gostando, e aí os gestores vão lá olhar para tentar solucionar. Quer dizer, é a sociedade democrática mesmo, né? São as pessoas falando o que elas querem falar, tendo espaço para falar, né? Agora, voltando aqui para Santa Rita, para não delongar muito, vou tentar falar rapidamente. Um exemplo que eu costumo dizer, eu acho que eu até já falei isso com o Kelson, foi que o Inatel, né, que é o Instituto Nacional de Telecomunicações, uma escola particular de engenharia que nós temos, que tem por ser uma escola particular, ela não tem uma mensalidade, ela tem uma mensalidade que é considerável para muita gente, então as pessoas não conseguem muitas vezes acesso aos cursos da escola por ter uma mensalidade cara. O Inatel vem com um programa forte de bolsas, mas ele tem todo um projeto que já dura, sei lá, 15, quase 20 anos de existência, que promove a integração dessa sociedade mais carente, que não se sente parte do todo, para que ela venha para dentro da escola. Então, eles têm o programa lá que chama Inatel Cultural, que abre as portas. O Inatel é uma escola de engenharia que tem o maior teatro daqui da região do sul de Minas, que é o anfiteatro do Inatel. Cabem aproximadamente 1.000 pessoas no teatro do Inatel. E lá recebe os eventos regionais, mas é aberto para a comunidade participar. Então, lá tem peças de teatro da sociedade mais carente, o Inatel promove a música, tem, na época da FETIM, que é a Feira de Tecnologia do Inatel, por exemplo, eles colocam os carrinhos de lanche, aquela coisa, né, de alimentação, as praças de alimentação no campus, e o Inatel vira um ponto de as pessoas irem para comer o cachorro-quente, para experimentar uma cerveja, ou para bater um papo com um amigo. Então, você vê as pessoas da parte mais carente de Santa Rita dentro dos muros da universidade para comer e trocar ideia, ou jogar um joguinho interessante que está sendo lá desenvolvido, e de quebra, ele dá uma visitadinha na feira, né? Você vê que é fundamental essas ações que possam atrair a sociedade para dentro da escola. Uma outra iniciativa que o Inatel desenvolve é a Casa Viva. A Casa Viva oferece vários cursos, então eles vão até as escolas de nível médio para chamar os alunos, né, de sensibilizar os alunos para ir para a Casa Viva. E lá tem uma infinidade de cursos que ele pode escolher, desde finanças, empreendedorismo, línguas, música, uma série de cursos que levam ele para dentro do Inatel também, né? Então, essas ações a universidade tem que ter em pauta para, se não desenvolve ainda, que passem a desenvolver. Eu vejo muito na Unifei, o pessoal, já ouvi várias pessoas dizer que na Unifei, quando algum cidadão de Itajubá passa pela Unifei, por alguma razão, ele precisa resolver alguma coisa na universidade, não tem barreira na entrada, mas ele para e pergunta, eu posso entrar? Quer dizer, e pode, por que não? Pode entrar. Eu posso estacionar meu carro aí dentro? Claro, você pode estacionar seu carro no campus. Não tem nenhuma placa dizendo que ele não pode entrar, mas ele sente que ele não pode, né? Então, esse trabalho para mostrar para ele, para sensibilizá-lo e falar para ele, olha, nós estamos aqui de portas abertas, isso não é uma realidade só que a gente vive aqui no Brasil, isso acontece, né, no mundo todo. Inclusive, na Europa, foi desenvolvido, acho que em 2012, um trabalho que chama Clique, que pegou, acho que 16 regiões diferentes, para ver o que elas tinham de comum
para integrar a sociedade nos ecossistemas. Então, foram identificados exatamente o que a gente falou aqui, são eventos culturais, fazer esse pessoal, de alguma maneira, se sentir parte. E aqui o Festival Cidade Criativa Cidade Feliz tem tentado fazer isso. Então, o garoto lá da vila, ou do ambiente mais carente, que sabe tocar sua música, que sabe fazer um vídeo de celular, ou ele sabe tocar um instrumento, ou aquela senhora que faz uma comida diferente, ou um artesanato, ela pode se inscrever no Festival Cidade Criativa Cidade Feliz, inclusive ter um aporte, um apoiozinho da prefeitura para desenvolver, e ela vai para o festival mostrar isso lá na praça. Então, quando ela chega para mostrar aquilo, que ela vai para o palco mostrar isso, ela começa a assistir parte. Né? Então, são ações nesse sentido que eu acho que a gente tem que desenvolver. Longe de dizer que Santa Rita é a cidade perfeita, óbvio, nós temos N problemas aqui, é uma luta constante em busca, como diz o professor Wander, que é o nosso prefeito, em busca da felicidade, porque todo ser humano busca o quê? Ser feliz. Nós temos uma coisa em comum. Não importa se a gente está aqui na China, na Índia, em qualquer parte do mundo, todo ser humano procura ser feliz. Né? Então, vamos proporcionar para as pessoas a felicidade através desse tipo de ação, numa integração aí dos diversos atores que compõem a hélice quádrupla ou a hélice quíntupla, porque já não dá mais para falar em hélice tripla, né? Perfeito, Dani. Você trouxe muita coisa extremamente relevante. Vou pontuar algumas aqui. Você falou da integração de atores, alguém tem que fazer esse papel. Você falou da sensibilização, de fazer eventos de aculturação, alguém tem que fazer esse papel. Então, esse é o elemento central, a própria vontade política, né? Que se a gente está falando de setor público, né? Que ele tem que estar envolvente e alinhado com a própria agenda de inovação, que o Evanilson falou. Se ele não tiver, a gente tem que achar outros próprios meios também, né? E aí passo a bola para o Kelson para terminar essa rodada, e já está encerrando o nosso papo aqui, mas eu passo para o Kelson para encerrar um pouco, até trazendo um pouco da razão de existir do próprio Valim, e como que você também vê o papel desses outros setores mencionados. O pessoal, queria só fazer um comentário rápido aí, só complementando a fala da Dani, que o mais interessante disso, quando a universidade se abre para a comunidade, eles começam a se sentir pertencentes e eles começam a olhar a universidade como também é para eles, que não é um negócio tão longe. Eu acho que é o primeiro passo para eles quererem estar na universidade. Mesmo sendo universidade particular e ter a mensalidade, faz ele talvez juntar a grana, convencer a família para ajudar ele, porque ele se sente também parte daquilo. Eu falo isso por mim, porque a primeira vez eu me vislumbrei um computador foi numa visita eu fiz no IFET, que eu vi lá o computador, me mostraram o computador, era a oportunidade, startou na minha vida a vontade de seguir uma carreira ligada à tecnologia. Então isso muda muito, né? E... Você é de Ouro Preto, Vanilson? Sou de Ouro Preto, sou de Ouro Preto. Bom, né? Sou de Ouro Preto, E aí na fala dela me fez pensar aqui também, porque lá em Santa Rita se mistura tantos setores, e aqui nem tanto. Talvez seja por mais de 20 anos de trabalho e fomento de tecnologia, e aí a cidade aprendeu a viver isso melhor. Aqui talvez nós sejamos um pouco viciados em Vale, em Samarco, e o poder público também seja viciado nesses tributos, e a gente não sai um pouco desse mundo de mineração, isso faz com que todo o sistema fique um pouco acomodado, sabe? Porque, de certa forma, o tributo vem, de certa forma a cidade roda, mesmo precariamente. Então, talvez a gente tenha uns vícios nessa linha e faz a gente não pensar maior e não nos conectarem, né? Maravilha, Vanilson. Você trouxe, como diria o poeta, o dedo na ferida, né? Inclusive, daria para a gente ficar aqui fazendo pelo menos mais algumas horas só discutindo o papel do CEFEM, né? Da compensação financeira e os royalties da mineração, do futuro de Ouro Preto, de região sem mineração, se é que seria possível, ou então de uma outra mineração que seja influenciada pela demanda da própria população. Mas deixa isso para outro, acho que
quem gestores públicos estão ouvindo a gente saibam que tem pessoas aqui que estão interessadas em fazer diferente. Kelson, só fala por gentileza e a gente já encerra, por favor. Cara, bom, chegou o momento de acender o Molotov, né? É isso. A gente tem que entender, eu acho, você falou o papel da universidade e do Estado, do governo municipal. E aí, a Dani falou muito bem sobre vários exemplos, inclusive de Santa Rita do Sapucaí, onde as pessoas demandam o que elas querem. Falou do Porto Digital, que eu acho maravilhoso, um dos melhores ecossistemas de inovação no país, se não for o melhor. E no final das contas, não importa a universidade ou o poder público tanto se a comunidade, se a sociedade souber para onde ela quer ir e tiver unida e ir para aquele lugar. E aí a sociedade só vai para aquele lugar se ela tiver abraçando todos da sociedade, não excluindo. Porque se está excluindo alguém, não é a sociedade inteira que está pensando. Então, dito isso, a gente tem uma belíssima UFOP, muito bem ranqueada e tudo mais, mas a UFOP ela surgiu da história da mineração. Ela surgiu por causa da mineração e ela até hoje privilegia os cursos que levam para a mineração. E aí, quando o poder público e a universidade pública estão com um foco em um segmento específico, não adianta esse segmento específico. Então, por que só falar que a pessoa ir para a universidade adianta? Porque a gente exclui o restante esmagador que não põe o pé na universidade porque acha que não é lugar dele lá dentro. Entendeu? E esse povo não é criativo? Vai falar que essa galera do morro não é criativa? Vai falar que a galera que está na escola ainda e que não vê futuro lá dentro não é criativa? Esse pessoal é muito criativo. Só que a gente, quando fala que, não, só quem passar pela universidade e a universidade X ou Y é que vai conseguir fazer isso, você exclui muita gente. E aí, quando o poder público está viciado em Cefem, ele está excluindo muita gente. Está excluindo, inclusive, muitas empresas. E é estranho dizer isso porque fora do Cefem, a empresa que injeta tributo pra caramba em Ouro Preto é a Gerência Net, que é uma fintech, descobri outro dia. E quem é que mais emprega é o setor de turismo, ou seja, não é o que paga melhor, mas é o que mais emprega o turismo, ou seja, não é a mineração. Então a mineração pega uma grana que deveria ir para educação e não, a gente não vê uma nota média na educação na cidade sendo muito bem avaliada, né? Então, para onde que está indo tanto esse Cefem? E aí eu não estou falando especificamente de Ouro Preto, estou falando da região inteira onde a mineração atua. Se a gente for para Mariana, pior ainda. Itabirito não é essas maravilhas também. Então, assim, a mineração faz a galera viciar, entendeu? Faz a galera viciar nesse dinheiro fácil. E a gente sabe que quem mais emprega, além da mineradora aqui, é o poder público. Então, a gente pode fazer um cabide de emprego com Cefem e todo mundo ficar dependendo da prefeitura para todo o restante da vida, ou pode criar uma gerência net, ou pode pegar o que o Código X faz e criar empresas de tecnologia ou potenciais mão de obra para empresas de tecnologia e parar de depender disso ou empregar melhor o dinheiro do Cefem. Eu acho que a gente tem que ter uma sociedade que mire para um lugar. Enquanto tiver gente que acha que é muito massa trabalhar na prefeitura, ganhando muito mais do que o restante, sem precisar entregar o mesmo que o poder, que o serviço que não é público entrega às vezes também, porque tem muita empresa também que faz umas cagadas que eu vou te contar. Mas assim, enquanto o pessoal estiver acostumado com poder público ou mineração, só essas duas opções não adianta. E a gente tem que ir para um lugar além disso. A gente tem que ir para um lugar além disso, e foi por isso que eu conversei com a Dani há algum tempo atrás, com o pessoal do Sebrae, porque eu acho o caso de Santa Rita do Sapucaí muito bom, e não é à toa que é bom, porque eles são Vale da Eletrônica desde 85. Tem gente que está assistindo a gente que nem tinha nascido ainda, e eles já eram o Vale da Eletrônica. E a universidade de lá, a escola de lá, né, não surgiu por causa da mineração e nem por causa do café, que era o problema que eles tinham lá, né, era o café. Surgiu justamente para incentivar uma nova economia, incentivar uma mão de obra. E aí, quem não sabe, a urna eletrônica surgiu de Santa Rita do Sapucaí. Né, tem vários. Então agora não aparece ninguém aqui no comentário falar de voto impresso agora também não. E aí, qualquer coisa, pergunta a Dani como é que funciona. E aí, o que acontece de lá saiu muita tecnologia que a gente usa hoje. Eles são especializados em eletrônica e tecnologia há muito tempo.
eles surgiram com algo que não existia lá. O que existia lá era café. Eles conseguiram levar para um lugar além. O Porto Digital surgiu num lugar que também não era a tecnologia o melhor, né? Rolou uma demanda de algo que não era o que já existia naquele lugar. E por isso criou-se esses lugares, esses ecossistemas tão interessantes como são hoje. Então, assim, eu acho que a gente precisa mirar para um lugar que a gente não está vendo agora, talvez, tão claro, porque agora está mineração clara, mas a gente precisa olhar para esse próximo lugar aí. E o Código X está olhando, a Dani está olhando, o Evanil está olhando, está todo mundo aqui olhando para esse lugar. Pode ser a tecnologia, mas pode ser a indústria criativa, porque afinal de contas, startup tecnologia está dentro de indústria criativa. Ô, Kelson, e vale dizer aqui que a mineradora ela pode ser uma grande aliada. Vocês podem olhar o exemplo de Itabira, a Vale tem feito coisas espetaculares naquela cidade. Vale a pena conhecer mais de perto. Sim, tem a turminha lá de Itabira, estamos em contato. O pessoal, não vamos alongar mais não, né? Acho que sexta-feira, a turma quer tomar uma cerveja, amanhã tem mais programação. Queria agradecer demais a presença de vocês, Joyce, Dani, Evanilson, Kelson, e dizer que é só o começo, né? A gente está construindo aí passito a passito, né? Tentando trazer mais gente, quem está mais interessado, quem quer pautar esse imaginário de cidade que o Kelson enfatizou, que é extremamente relevante para essa convergência de interesse desses atores que a gente está discutindo aqui, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês aí. Amanhã tem mais Valeu Week. Boa noite, Até, gente. pessoal. Valeu, gente. Tchau, Boa parabéns noite. pelo Prazerzão. Parabéns mesmo. Prazer. É isso aí, obrigado, pessoal. Aprendi bastante coisa aí.